subiu bastante. Eles falam assim. Subiu bastante. Tem que ser o contrário, você tem que comprar porque caiu bastante, né? Nenhuma árvore cresce até o céu, né? O que você falou. Ô, Paulo, e eu vejo que recentemente, né, muitas pessoas se desesperaram com medo de uma hiperinflação aqui no Brasil. Será que é possível ter uma hiperinflação em 2025, 2026, tendo em vista que o governo ele acaba ele aumentou muito, né, os tributos, não recua nos gastos. Você não vê o governo em nenhuma fala falando assim, ó, a gente vai cortar gastos e tal, né? Qual que é a sua visão? Porque isso daí também acaba preocupando muitos investidores aqui no Brasil e eles mandam dinheiro para fora. Eles compram dólar a 6,30, 6 e o que tiver, né? Eles vão comprando e falam, meu, não sei, a Argentina um tempo atrás era 6-1, aí, pô, pode se tornar uma Argentina, não sei, né? O pessoal sempre acaba falando isso daí. Cara, assim, eu trabalho e estudo economia e finanças há muito tempo, eu já vi de tudo, né? Então não vou falar aqui que nada é possível, tá? Tudo é possível em economia e finanças, tá? Já vi de tudo acontecer. Acho que tem um risco de ter hiperinflação no Brasil, acho muito baixo. Eu diria que é praticamente inexistente. Com o Banco Central que está aí. Tá? Então eu explico. Né? O que a gente viu nos últimos 2, 3 meses foi o Banco Central brasileiro dando um choque de juros brutal. Né? Ele tirou a Selic de 10% e vai colocar a Selic próxima de 15%. Né? E ele vendeu 30 bilhões de dólares de reservas em dezembro. Foi a maior venda num único mês. Né? E ele conseguiu reverter aquele pânico de mercado que a gente viu no final do ano, quando o dólar, como você bem lembrou, foi a 6,30. A gente está falando de um dólar agora a 5,75. Então, voltou praticamente tudo. Se você fizer uma conta de quanto seria o câmbio correto no Brasil, a conta dá mais ou menos uns 5,50. Tem várias contas para chegar nesse resultado, depois eu posso até explicar um pouco. Mas acima de R$6 é uma situação de desespero. Né? Quem compra dólar a 6,30 está completamente desesperado. Né? Desesperado no sentido de achar que a gente vai virar uma Argentina, que a gente vai virar uma Turquia, que a inflação vai explodir para 10, 15, 20% ao ano. Se o governo não parar de gastar, é claro que há uma tendência da inflação aumentar. Se o Banco Central não subir a taxa de juros, é claro que há uma tendência da inflação também aumentar. Mas o que eu vejo no momento é que, número um, o Banco Central está totalmente comprometido com a ideia de subir juros para combater a inflação. É um Banco Central que não tem dúvidas que ele precisa combater a inflação. Inclusive, eu conheço bem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi meu chefe lá no Banco Fator, é meu amigo de longa data, assim, é um cara brilhante, muito competente, né? E acho que o comprometimento do BC para combater a inflação é total. E o BC tem muita arma, tem muita ferramenta para fazer isso, né? Tem ainda 320 bi de dólares de reservas, né? Pode subir juros, enfim, tem fundamentos. Tem um lado do governo que quer gastar muito, mas tem um outro lado que não quer gastar. O Ministério da Fazenda não quer gastar. O Ministério da Fazenda está muito preocupado, porque ele sabe que se gastar demais, a inflação aumenta e acaba prejudicando a vida dos pobres, inclusive. Né? O preço de alimentos é um bom exemplo disso. Não adianta o governo fazer um monte de política de transferência de renda e causar inflação, porque se ele causar inflação, ele vai bater no bolso de quem é mais pobre e ele acaba o tiro saindo pela culatra. Né? Então, acho que há um conflito ali no governo. O Ministério da Fazenda tem clareza de que eles não podem ficar gastando infinitamente. Né? E acho que o Banco Central também tem clareza de que ele tem que combater a inflação. Tá? Ou seja, se isso é verdade, eu acho que o risco de hiperinflação no Brasil é bastante baixo, a meu ver. Tá? A inflação está acelerando, vai a uns 5,5% esse ano, que é a expectativa do mercado, mas isso é muito longe, por exemplo, na Argentina, que está com 130% de inflação no ano, ou na Turquia, que está com mais de 50%, 60% de inflação no ano. Então, é algo para a gente monitorar, mas não é um grande risco, a meu ver. Tá? No cenário que eu tenho desenhado para esse ano, certamente não é um grande risco. Cortou, ele está entrando no mudo aí, seu microfone. Não sei porque aqui é configuração, pessoal. Aqui eu não manjo muito dessas configurações aqui e às vezes fica entrando aqui no mudo, né? Então a pessoa pode ficar mais tranquila que esse risco não corre, Paulo? Cara, de novo, eu já vi de tudo em economia. No meu cenário, na minha avaliação, esse risco é baixo. Tá? Eu acho que, de repente, tem mais risco do Brasil entrar em recessão
que é uma contração do PIB, do que entrar numa hiperinflação. Tem vários problemas em economia, né? A economia ela morre por vários problemas. Ou ela entra numa crise, ou entra numa recessão, ou o desemprego aumenta muito, ou tem hiperinflação. Tudo isso a gente chama de problemas econômicos. Eu acho que hoje o risco maior é a gente desacelerar demais, eventualmente entrar numa recessão com queda do PIB, do que os preços dispararem, né? Até porque, vendo um câmbio hoje mais perto de 5,70, um Trump, daqui a pouco acho que a gente podia falar do Trump um pouco, né? Um Trump que está um pouco mais manso do que se imaginava. É um cenário que, assim, para ter hiperinflação, a gente precisaria de um câmbio indo para R$7, R$8. Se o dólar vai a R$7, aí fala, opa, aí sim é para se preocupar. Se o dólar for a R$8, por exemplo, na Argentina ele foi a 1.200 pesos. Nossa. Lembra que em algum momento um dólar era R$3, 3 pesos e 3 liras turcas. Olha que interessante, Luan, esses 3 países que a gente está comparando. Hoje, um dólar são R$5,75. 25 liras turcas, um dólar, e 1.200 pesos. Né? Nossa. Então, o canal que você tem que olhar é o câmbio. Se o câmbio está abaixo de 6, a gente está tranquilo. Não vai ter uma hiperinflação com câmbio abaixo de 6. Se o câmbio for a R$10, aí sim, aí é run to the hills, né? Aí desandou, exato. E é sempre bom a pessoa ter um pouco de dólar também lá fora, professor? Cara, eu acho que, assim, toda carteira que tem um tamanho minimamente razoável, né, e aí, obviamente, vai depender do investidor que a gente está falando, mas toda carteira tem que ter estruturalmente um pedaço lá fora. Né? Eu acho que faz sentido você ter parte dos seus recursos investidos fora do país. Tá? 10%, 20%, 30%, vai depender do perfil. E você tem que fazer isso independentemente do que está acontecendo com o nível do câmbio, se ele está 4, se ele está 5, se ele está 10. Eu acho que é parte de uma estratégia de diversificação bem feita ter um pedaço dos recursos fora do país, né, independentemente do momento econômico do governo. E aí lá fora você vai investir em títulos públicos americanos, em títulos privados de empresas americanas, ou eventualmente em ouro, ou eventualmente um pouquinho em Bitcoin, né, é normal. Então eu acho que eu não acredito muito na coisa de você ficar fazendo timing de investimento. Agora eu mando dinheiro para fora do Brasil, agora eu trago, agora eu mando, agora eu trago. Isso é muito difícil. Acertar esses timings de câmbio é muito difícil. Mas eu acredito que estruturalmente faz sentido você ter lá 5 mil, 10 mil dólares, 100 mil dólares, 500 mil dólares, aplicar, ainda mais agora que está rendendo 5% ao ano. Porra, que moleza. Você tem lá 100 mil dólares rendendo 5% ao ano lá fora, sem risco nenhum, comprando título público americano. Então, eu acho que, e hoje em dia, Lô, é muito fácil as pessoas colocarem dinheiro lá fora. Pelas plataformas, né? Você manda aí numa Blue Transfer da vida, num Remessa Online, numa Avenue, numa Nomad, assim, qualquer $1.000 você manda na moleza, e aí você tem um monte de opções para investir o dinheiro lá fora. É muito, muito simples, né? E é parte do aprendizado. Eu acho que o investidor, eu costumo brincar que o melhor investimento que você faz, o melhor investimento que você pode fazer na vida é em conhecimento, em aprendizagem, em relação a investimentos, né? Então é parte da pedagogia, né? Você entender como manda o dinheiro, no que você investe lá fora, quais são os ativos. Então, acho que todo mundo que está investindo tem a obrigação de colocar um pouquinho de dinheiro lá fora, né? E, professor, você acredita que pode ter uma crise? A gente vê o Warren Buffett, né? Ele fez alguma estratégia de investimento, ele parou de comprar ações, a empresa dele, né? Eu tô falando, né? A Berkshire. A Berkshire. Uhum. Vendeu uma parte até que pequena, mas ainda é bastante coisa da Apple. Ele acabou comprando muito títulos curtos, né? Do Tesouro Americano, se você for ver, acho que de um ano para o outro aumentou 3 vezes. E ele tem o maior caixa da história da empresa. Muitas pessoas apontam, né, alguns indicadores, o ouro muito caro, as ações lá fora explodindo, né, de valuation, e algumas pessoas estão dizendo, né, eu vejo bastante analista aí, que isso daí é um indicador de crises do Warren Buffett, né? Ele tem muito caixa para poder comprar ações baratas e fazer o value invest, que ele sempre fala, né? Qual que é a sua análise sobre isso? Cara, assim, primeiro dizer que é muito difícil prever crise financeira, tá? Se tem uma coisa que economista é ruim, e financista é para prever crise. Então, assim, em geral, depois que aconteceu a crise, fala, puta, olha, foi uma crise e tal. Então, assim, é realmente difícil prever crise, tá?
Agora, isto posto, você pode fazer uma relação de risco-retorno, né? O que o Warren Buffett está fazendo faz total sentido para mim. Aliás, quem sou eu para falar, para criticar o que o Warren Buffett faz? Mas ele está saindo de bolsa americana, que, conforme você falou, está com valuation explosivo. Se pegar S&P a 6 mil pontos, né, os múltiplos das empresas americanas estão realmente desproporcionais, e está entrando em Treasury, que está pagando 5% ao ano em dólar. Né? Então, independentemente de se vai ter crise ou não vai ter crise, o risco-retorno de você estar comprado hoje no S&P e não estar em bonds americano é ruim. Né? É muito ruim. Realmente você precisa ter... Eu adoro o stock picking, value invest, né? Falar, porra, essa empresa aqui é espetacular, vai multiplicar 5 vezes, 10 vezes, né? Uma Nvidia, uma Tesla, né? Que você pegou ali no nascedor, é um negócio que tem o potencial de multiplicar 100 vezes e tal. Agora, você pegar uma companhia tradicional que está tradando a 10, 15 vezes, 20 vezes EBITDA, não faz muito sentido você entrar numa posição dessa, né? Então, quando eu falo para que você tem que investir dinheiro lá fora, não é bolsa americana. A bolsa americana está muito cara. Está muito cara. Eu acho que é mais títulos mesmo, públicos e privados, e eventualmente uma ação ou outra. Agora, não quer dizer que vai ter uma crise, falar, puta, a S&P vai cair 50%, vai sair de 6 mil para 3 mil pontos, vai ter uma debacle. É muito difícil prever isso, mas se você falar, olhando 3 anos adiante, em título público americano, você vai ganhar 15%. Será que a bolsa americana vai subir mais 15 em dólar? Né? É um trade vencedor, assim, nos últimos anos ela subiu todo ano 15 em dólar. Né? Eu lembro que eu comecei a tentar fazer posição short em S&P em 2015, né, na minha época de gestor. Aí perdi dinheiro um ano, segundo ano eu parei e falei, cara, nunca mais eu vou ficar short em S&P, porque é o trade mais ingrato que você pode fazer na vida, é ficar short em S&P, né? Mas também não quer dizer que você precisa comprar S&P, que você precisa comprar a bolsa americana, né? Eu continuo achando que está muito caro, então acho que faz mais sentido diversificar para outros ativos nos Estados Unidos, própria renda fixa privada, né? E se você for analisar, né, nada sobe eternamente, né? Igual você falou, né? Os múltiplos já estão muito arriscados. Eu vejo muita gente agora querendo comprar Nvidia. Eu vejo o pessoal falar, nossa, mano, pô, vou comprar Nvidia agora porque subiu bastante. Eles falam assim, subiu bastante. Tem que ser o contrário, você tem que comprar porque caiu bastante, né? Nenhuma árvore cresce até o céu, né? O que você falou, pô, a Nvidia valendo mais do que a Apple, que é uma empresa constituída, que dá um lucro absurdo, né? Enfim, eu acho que tem outras coisas aí para olhar, né? Esses dias eu vi até um vídeo de um cara que conhece a Apple lá, ele foi ver... Ele foi na fábrica da Apple lá na China, acho que é na China que ele tem uma fábrica. Sabe quanto que ele disse que custava o iPhone produzido, professor? Chuta um valor aí. Sei lá, deve custar lá uns 300 dólares, 400 dólares. Segundo ele, era coisa de 15 dólares, 20 dólares. E eu não acreditei nesse vídeo, não. É tudo lucro, né? Lucro puro. Então, será que é verdade? Será que pode chegar tão a... Pela economia de escala, talvez não 15, mas se você falar que é 100 dólares, eu não diria que é um absurdo, entre 100 e 200. Por negócio que eles vendem por 1.000... Mil e pouco, né? Sim. Quer dizer, basta você ver o lucro da Apple aí, é um negócio impressionante, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.